Muito bem, minha gente. Então, agora, aula 14, frente C. Na última aula, nós trabalhamos os anfíbios e hoje vamos falar dos répteis. Veja bem, falar de anfíbio é falar de tetrápodes, né? Os anfíbios, eles trazem como novidade 4 patas. Os anfíbios trazem como novidade o início da conquista terrestre. O que os répteis trazem de novidade? O ovo amniótico. Um ovo com casca rígida. Os répteis trazem como novidade uma epiderme agora pluriestratificada. Se os anfíbios tinham uma pele fina, porque eles precisavam respirar pela pele, os répteis não precisam mais respirar pela pele, porque os pulmões dos répteis são bem eficazes. Então, os répteis passam a ter uma epiderme pluriestratificada. Os répteis passam a ter escamas na pele. Enquanto os anfíbios tinham muitas glândulas mucosas, os répteis não têm glândulas na pele, né? Salvo exceções. De maneira geral, não tem. Tá? Então, os répteis precisam ter adaptações importantes porque eles vão conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Esse é um ponto importante quando a gente estuda os répteis. Então, bora lá falar dessa classe dos répteis que é tão importante, né? Então, temos as cobras, temos os lagartos, né? Temos os crocodilianos, as tartarugas, né? O lagarto Jesus, que consegue caminhar sobre as águas, mais lagarto, né? E pau na máquina, vamos falar então dessa classe. Características gerais. Quando falam para vocês aminiotas, quais são os animais aminiotas? Répteis, aves e mamíferos. O primeiro grupo aminiota, gente, é o grupo dos répteis. Um dos motivos que vai fazer com que eles conquistem definitivamente o ambiente terrestre. Se ele não vive, né, se ele não depende mais da água, como que ele consegue conquistar definitivamente o ambiente terrestre? Ele tem uma bolsa cheia de líquido, que é o líquido amniótico, tá? Então, são aminiotas, tem uma respiração pulmonar, que agora são pulmões eficazes, a gente chama de pulmões parenquimatosos. Lembra que lá nos anfíbios eram pulmões saculiformes? Aqui são pulmões parenquimatosos. Qual a diferença? A diferença está aqui, gente. Lá nos anfíbios, você tinha um pulmão que parecia um saco, né? Era um pulmão mais ou menos assim. Já nos répteis, é um pulmão muito mais cheio de dobras. Esse pulmão com muito mais dobras aumenta a superfície de contato. Esse pulmão aqui é chamado de pulmão parenquimatoso. Então, gente, não esqueça, os répteis, eles têm uma respiração exclusivamente pulmonar. Ah, mas a tartaruga respira por pulmão, gente, tá? Não esquece isso. A tartaruga pode até complementar pelo ânus, pela cloaca, mas não é suficiente para manter ela embaixo da água por muito tempo, tá? A tartaruga, ela tem uma cloaca. Quando eu falo cloaca, é o ânus da tartaruga, tá? A tartaruga tem uma cloaca muito vascularizada, que permite que ela faça trocas respiratórias. Mas isso não mantém ela por muito tempo embaixo d'água, tá? A gente chama essa respiração de respiração cloacal. Não é branquial, tá? A tartaruga não tem brânquia. Respiração cloacal, tá? Então, os anfíbios têm pulmão saculiforme, que não era muito eficaz. Nos répteis, pulmão parenquimatoso. Tá bom? Não esquece isso. Quem vive na terra não pode ter fecundação externa. Quem vive na água até pode ter fecundação externa, como os anfíbios. Os anfíbios dependem da água para fecundação. O macho não penetra a fêmea, no caso dos anfíbios. Ele ejacula na água. E na água, os espermatozoides conseguem nadar até encontrar o óvulo, né? Agora, quem vive na terra, gente, a fecundação é interna. Tem que ter a penetração. O macho tem que ejacular dentro da fêmea, né? O espermatozoide não vai conseguir se deslocar na terra. Então, você tem aqui essa característica importante. A fecundação interna, ela é importante para a conquista definitiva do ambiente terrestre.
São animais que vão ter excreção de ácido úrico, porque, veja, a excreção, gente, acontece dentro do ovo. Qual é a excreta nitrogenada menos tóxica? É o ácido úrico, tá? Então, para viver dentro do ovo, junto com o embrião, tem que ser uma excreta menos tóxica. E a menos tóxica que existe é o ácido úrico, né? São animais ectotérmicos, que não controlam a temperatura corporal. São animais que têm escamas epidérmicas queratinizadas. E os rins são rins metanéfricos, tá? Então, rins metanéfricos já são rins posicionados aqui na região, né, mais dorsal do animal, tá? Então, são rins já mais abdominais, né, mais localizados na região dorsal. A pergunta que vão fazer para vocês: o que possibilitou a conquista definitiva do ambiente terrestre? De todas essas características que eu mencionei, o que vai possibilitar, né, a conquista do ambiente terrestre é a questão de ser amniota, ou seja, ter uma bolsa cheia de líquido. E uma curiosidade, tá, gente? 2/3 desse líquido é urina do próprio embrião. Isso acontece com a gente também, tá? Você ficou 9 meses nadando na sua urina. Calma. Uma urina que vai te manter aquecido, que vai te manter hidratado, que vai te manter protegido contra choques mecânicos, né? Contra impactos mecânicos. Mas é uma urina filtrada. A parte tóxica, a mãe elimina. Então é uma urina limpa, digamos assim, né? 2/3 do líquido amniótico é a urina do próprio animal. Então, um anexo embrionário que vai imitar o ambiente aquático. A pele seca, sem glândulas, com escamas, né? Isso é importante. Um ovo com casca coriácea, com casca rígida, fecundação interna. Tudo isso vai ser importante para uma conquista definitiva do ambiente terrestre, tá? Então, pergunta de segunda fase. Quais são as características que permitiram a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos répteis? Um ovo amniótico, um ovo com casca rígida, fecundação interna, pele seca e sem glândulas. Qual a importância da pele ser seca? Cara, se for uma pele úmida, não dá para você manter uma pele úmida o tempo todo, né? No ambiente terrestre. A gente sabe disso. O sapo, ele vive perto da lagoa. Ele precisa ter muitas glândulas mucosas para manter o quê? A pele úmida, para facilitar o processo de respiração cutânea, tá bom? Aqui o ovo amniótico, só para a gente revisar, né? Então você tem aqui o réptil, né? O réptilzinho ali, o anexo embrionário mais íntimo dele, o líquido amniótico fica dentro do âmnio, que é a bolsa amniótica. Aí você tem como função do âmnio hidratação, hidrata o embrião, proteção mecânica e ele mantém a temperatura, né? Ele é termorregulador. O saco vitelínico, gente, ele vai ter aqui, né, a função de nutrição e a função hematopoética, tá? Então, nutrição e função hematopoética. Aí tem o córeo, que protege o embrião e outros anexos, e o alantoide. O alantoide ajuda na excreção, né, ele que armazena as excretas nitrogenadas, no caso ácido úrico. Ele auxilia na respiração, só que a respiração ele não faz sozinho, tá? É alantoide mais córeo, a gente chama isso de alantocóreo. Alantoide mais córeo faz a respiração, a gente chama isso de alantocóreo, tá? Uma fusão aqui do alantoide mais o córeo, lembrando que a casca é porosa, né? E ela tem aqui uma câmara de ar, isso facilita para que alantocóreo consiga fazer a captação do oxigênio para o embrião. E o alantoide tem uma função de nutrição mineral, gente. Olha que interessante. A casca, com o passar do tempo, ela vai perdendo minerais, o alantoide tira minerais da casca e manda esses minerais para formar o sistema esquelético do embrião. A gente chama isso de ossificação. Duas coisas importantes acontecem aqui. O sistema esquelético ele vai se fortalecendo ao mesmo tempo que a casca vai enfraquecendo.
E quando o animalzinho está pronto, ele consegue romper essa casca com facilidade. Olha que massa isso, gente. Tá? No vestibular, eles brincam com isso daqui. Com o passar do tempo, o que acontece com o peso do embrião? Aumenta. O que acontece com a massa do saco vitelínico? Diminui, porque ele consome a massa do saco vitelínico. O que acontece com o peso do alantoide? Aumenta. A massa do alantoide aumenta, porque com o passar do tempo, o embrião vai liberando mais excreta, então ele vai aumentando, né, o peso desse alantoide. Então ele pode brincar com esses anexos embrionários. Um detalhe, todo animal que é amniota, ele também recebe junto o alantoide e o córeo, tá? O saco vitelínico, gente, ele vai aparecer em peixes, ele vai aparecer em répteis, aves e mamíferos, tá? Lembra que a gente classificou os tipos de ovos lá? Oligolécito, megalécito. Esse ovo dos répteis é um ovo megalécito, telolécito completo, tem muito vitelo. E a função hematopoética é por quê? É porque esse ovo, né, ele, no início, aqui não tem vasos sanguíneos. Então, quem vai formar os primeiros vasos sanguíneos e as primeiras hemácias do embrião é o saco vitelínico. Então, a gente diz que ele tem essa função hematopoética. Hemato é sangue, né? Como que eu diferencio o saco vitelínico do alantoide? Você diferencia porque o saco vitelínico tem os vasos sanguíneos aqui, sendo formados. Beleza? Quando a gente fala de réptil, então tem aqui o ovo amniótico, temperatura do ovo relacionada com a determinação do sexo em répteis. Veja que tem a questão da temperatura, né, gente? Aí a gente fala do aquecimento global, isso pode ser uma questão que vocês têm que estar ligados aqui, ó. Ovos incubados em altas temperaturas. Os crocodilos, né, nessa situação, eles originam machos. Agora, quando o ovo é incubado em baixa temperatura, ele origina fêmea, crocodilo fêmea. Nos quelônios, que são as tartarugas, é o contrário. Um ovo numa temperatura mais alta origina fêmea. Um ovo em temperatura mais baixa origina macho. Galera, está acontecendo situação, devido ao aquecimento global, de você ter mais tartaruga fêmea, né? Ovos incubados em altas temperaturas. Se você passa a ter mais fêmeas e menos machos, a gente começa a ter aqui um risco de extinção, tá? Ou a gente poder contar com a partenogênese, né? O que é a partenogênese? Quando desse ovo origina um novo indivíduo sem a fecundação, né? Então, por uma questão de adaptação, sei lá, né, a gente pode imaginar uma partenogênese que é possível, tá, gente? Alguns répteis apresentam partenogênese, alguns lagartos têm essa questão de partenogênese, tá bom? Aqui, né, não precisa você decorar as ordens, né, mas a ordem esquamata são os lagartos, serpente e anfisbenas, que são as cobras de duas cabeças, crocodília, jacaré, crocodilos e gaviais, quelônios, tartarugas, jabutis e cágados. Como eu disse, né, uma característica deles é ter essa epiderme pluriestratificada e queratinizada. A presença de queratina na pele é uma característica que surge aqui e vai se manter nas aves e vai se manter nos répteis, tá, gente? 5 dedos com unhas ou garras, né? Pele seca, impermeável e sem glândulas, com escamas e placas ósseas, né? No caso da tartaruga, aquela placa da tartaruga a gente chama de plastrão, que faz parte do corpo da tartaruga. Se você machucar a casca da tartaruga, né, a carapaça dela, você está machucando o corpo dela. Aquilo ali não é algo, né, que está ali de enfeite, de proteção, não. Aquilo ali é o corpo dela, né? Machucou a carapaça, o plastrão na tartaruga, você está machucando ela. Pulmão maior e mais eficiente que os anfíbios, né? São características importantes para reforçar aqui. Eles excretam ácido úrico, como eu já mencionei, ele é pouco tóxico e pode permanecer mais tempo no organismo do animal, sendo eliminado com pequena quantidade de água. O ácido úrico, gente, ele é quase insolúvel. Então, é a excreta nitrogenada mais interessante para quem vive no ambiente terrestre. Por quê? Porque ele é eliminado com pouca perda de água, né?
Sistema digestório tem boca e cloaca, completo, né? As serpentes possuem ossos cinéticos. Esses ossos cinéticos do crânio, né, permitem que esses ossos se soltem para que essa cobra, né, essa serpente, possam ingerir alimentos grandes, né? Você vê, às vezes, uma cobra ingeriu lá uma vaca, você fala, como que é possível, né? Esse osso cinético, ele se solta, né? Ele se desencaixa e permite que a cobra vá abocanhando esse animal maior. Lagartos possuem língua protátil, aquela língua que sai para fora, né? Para a captura de presas. Os quelônios, que são as tartarugas, não possuem dentes, mas um bico córneo. E há espécies carnívoras e espécies herbívoras no grupo aí dos répteis. Sistema respiratório pulmonar, como eu já falei, né? Algumas espécies de tartarugas apresentam brânquias. Por favor, nunca escreva brânquia, né? Se você coloca entre aspas. Eles chamam de brânquias cloacais, né? Essa respiração cloacal, que permite as trocas gasosas no ambiente aquático. Cuidado, eu não estou afirmando que tartaruga tem brânquia. Tartaruga respira por pulmões. Mas a cloaca dela é muito vascularizada. Então, eles vão denominar isso de respiração cloacal, tá? Eu até acho mais seguro você chamar de respiração cloacal do que você citar brânquias cloacais, tá? Então, respiração cloacal, que permite as trocas gasosas no ambiente aquático. Fazendo a fisiologia comparada, né? O pulmão de um anfíbio, um pulmão de réptil, veja, né? O pulmão de um anfíbio saculiforme, do réptil muito mais cheio de dobras, aumentando aqui a superfície de contato. Assim como os anfíbios e peixes, os répteis são ectotérmicos, eles não controlam a sua temperatura corporal. A gente até cita alguns grupos de dinossauros que já apresentavam uma homeotermia imperfeita, mas de maneira geral ainda são ectotérmicos e pecilotérmicos. E para terminar, a circulação dos répteis é uma circulação fechada, dupla porque tem 2 tipos de sangue no coração, e incompleta porque ainda mistura sangue, gente. Tem aqui o forame, né? Esse septo, perdão, esse septo aqui, ele separa o ventrículo parcialmente, mas ele ainda permite a mistura de sangue. Então, ele vai ter 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo, e um único ventrículo parcialmente dividido, que ainda permite mistura de sangue. Por conta disso, a circulação é incompleta, tá? Incompleta por quê, Giovanni? Porque permite a mistura de sangue. Tá? Então, presta atenção, de maneira geral, a circulação dos répteis fechada, dupla porque tem 2 tipos de sangue, incompleta porque ainda mistura sangue, tá? Apesar de ter o septo ventricular parcialmente dividido, ele ainda permite um pouquinho de mistura de sangue. Mas, nos crocodilianos, entramos na exceção agora. Os crocodilianos já têm o coração com 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos. E aí tem mistura de sangue fora do coração. A mistura de sangue não é dentro do coração, a mistura de sangue é no forame de Paniza. Então aqui, gente, você vai classificar a circulação fechada, dupla e completa. Completa porque não tem mistura de sangue dentro do coração. E esse forame de Paniza, ele traz uma vantagem. Qual a vantagem de misturar sangue fora do coração? Isso aqui aumenta o tempo de mergulho do animal, aumenta o tempo de apneia, que é o tempo de mergulho que o animal pode ficar, então, embaixo d'água. Então, em crocodilianos, o coração tem 4 câmaras definidas, a circulação é fechada, dupla e completa, porque não tem mistura de sangue dentro do coração. A mistura de sangue acontece fora do coração, numa região denominada de forame de Paniza, e isso traz uma vantagem para o animal, porque melhora o seu tempo de mergulho, o seu tempo de apneia. Beleza? Falei que ia liberar vocês com 5 minutos. Então, terminamos aqui a nossa semana 14. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, me mandem. Estou à disposição de vocês, tá? Daqui a pouquinho, a nossa plataforma estará atualizada para vocês assistirem essa aula, se quiserem novamente. Até mais. Tchau, tchau.